Me chamo Rodrigo Costa, sou graduando de Ciência da Computação, sétimo semestre, certo? É, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Olá, meu nome é Jaqueline Miranda. Esse é meu sinal visual na comunidade. Eu sou professora. Antes eu ensinava na educação básica e agora já estou ensinando no ensino superior, aqui na Universidade do Estado do Pará, UEP. Qual a sua formação acadêmica? Eu tenho graduação na área de licenciatura em letras e livros, também na língua portuguesa, focada na educação de surdos. Eu também tenho especialização em psicopedagogia e eu tenho também um mestrado em estudos em linguística. Como foi o seu processo de graduação? Você lembra de alguma dificuldade? Eu lembro perfeitamente de cada etapa que aconteceu comigo. Tem relação com a graduação, por exemplo. Então, em relação à graduação, teve algumas dificuldades no período dos meus estudos. Por exemplo, antes na escola não tinha acessibilidade, então eu não tinha lei ainda que assegurasse o direito das pessoas surdas. Por isso, na graduação de livros, ocorreram. Bem, né, continuando em relação à minha graduação, já foi diferente porque no período que eu estava na escola não tinha acessibilidade, né? Não existia garantia de direito para as pessoas surdas. Então, quando eu entrei na graduação, já foi diferente, porque lá eu já me encontrei diante de acessibilidade, né? Então, existia a presença do intérprete, né? Alguns materiais que eram adaptados de forma visual em Libras para mim, né? Mas ainda assim eu tive limitações, né? Não significa que a acessibilidade ela salvou a pátria, digamos, né? Dentro da faculdade, em relação à aprendizagem, né? Em relação ao estudo em si, né? Porque parece que não tinham surdos dentro da sala de aula. Eu era a única surda, né? Eu estava no mundo de ouvintes, né? Então a metodologia que era aplicada pelos professores era uma metodologia adaptada ou relacionada somente para as pessoas surdas, assim, digamos, né? Por exemplo, em relação à visualidade. Então isso significa que a maior preocupação deles, da turma, ensina para explicar melhor para vocês, era em relação a essa imagética, mas não tinha uma preocupação com o ensino em si. Né? Eles colocavam as adaptações visuais, mas não tinha uma adaptação para me ensinar como é que era de fato o ensino, né? Como eu iria aplicar esse ensino. Por exemplo, projeto de ensino de língua portuguesa para pessoas surdas. Né? Eu aprendi mais aqui na prática do que em sala de aula com a teoria. Né? Em relação com a teoria, tem um monte de coisas, né? Muito conteúdo, porém, em relação à prática, eu não conseguia fazer muita relação. Entendi, Jaque, obrigado. Jaque, como você avalia a sua prática de docência no início da sua carreira? Bem, eu não tinha. Confesso para vocês que eu não tinha. Na verdade, eu tinha um pouco de assim, digamos, né? Eu era aluna, né? Eu procurava, quando eu era aluno, eu procurava alguns espaços para poder aprender prática, porque na sala de aula, de fato, eu não tinha. Né? Então, em relação ao projeto, né, eu participei de um projeto de ensino de língua portuguesa para surdos, tive contato com o ensino adaptado para as pessoas surdas, tive contato com a prática, né? Então, tive essa relação e todos os dias eu participava desse projeto. E hoje, como é que tu define a tua prática de docência? E eu gostaria que tu desse ênfase na tua especialização, o quanto ela contribuiu para isso. Bem, olha, para mim, né, pessoalmente, né, para mim, Jaqueline, né, eu vejo que me ajudou de forma positiva, né? Porque quando eu era aluno, eu também aprendi muitas coisas, né? Então, enquanto aluno de uma pós-graduação, eu também aprendi, né? Mas, né, comparando, né, antes eu não tinha ainda muito contato com a prática,
né? Por exemplo, eu não dava conta como eu dou conta agora, né? Para mim, né, olhando para minha experiência, me ajudou de forma positiva. Obrigado. Tu já chegou a improvisar alguma metodologia nas tuas aulas que tu percebeu que funcionou para os alunos? Bem, eu diretamente trabalho com alunos que são ouvintes e também alunos que são surdos. Tá? Então, na minha prática, eu utilizo estratégias que às vezes eu percebo que precisam ter adaptações ali na hora, né? No momento que eu estou atuando em sala de aula, né? Então, a minha compreensão, né, é um pouco diferente dos alunos, porque eles têm uma noção de aluno, né? Porque eles são básicos ainda, né? Estão ainda desenvolvendo. Então, tem momentos que eu preciso pensar de forma adaptada, porque são coisas inesperadas que acontecem, né? Em relação, por exemplo, como dinâmicas, né? Para incentivar a participação deles nas aulas, para ver se eles estão conseguindo compreender o que eu estou ensinando para eles. Essa é a minha abordagem. Já que considerando a questão da evolução da tecnologia, hoje em dia tu adota algum método tecnológico nas tuas aulas? Bem, a gente usa direto. Porque os surdos, eles são pessoas visuais, né? Então, eles têm uma visualidade aguçada, são pessoas utilizando usuários da língua de sinais. Então, é preciso pensar em um ângulo que ajude eles a compreender melhor. Então, utilização de slides, né, de projeções, que façam com que eles interajam mais com o conteúdo da aula. Obrigado. Uma pergunta aqui, eu acho que é bem avaliadora aqui na questão da tua carreira, é se tu já pensou em desistir de ser professor. Não. Não, de fato, eu confesso que eu nunca pensei em desistir, porque antes eu trabalhava na educação básica, então era muito legal, eu gostava, né, de ver os alunos ali no momento mais ainda de letramento. Então, no futuro, posteriormente a isso, eu trabalhei com outras experiências. Mas faltava em mim, eu sentia, não é, esse incentivo dessa participação dos professores, porque os professores têm limitações, né, principalmente no ensino superior, né? Então, existem mais possibilidades aqui, né? Justamente porque aqui é o local que vai formar professores para atuarem na educação básica, né? Então, essa preocupação ela precisa ser estimulada na graduação, né? Justamente na prática com a didática, principalmente, que é uma coisa que eu vejo que falta no ensino superior. É, eu queria que tu deixasse aqui uma fala para os docentes em licenciatura. O que é que tu diria para quem está no início da carreira? Olha, aprender principalmente a atuar na prática, né? Ter uma relação maior com a didática, porque vocês vão aprender a ser futuros professores. Então, quando vão chegar na prática, como é que vocês vão atuar? Né? Vocês já refletiram sobre isso? Né? Então, essa consciência ela precisa ser despertada, né? Essa consciência metodológica, principalmente na graduação. Obrigado, Jaque. Muito obrigado pela sua entrevista, tá? Vai contribuir bastante para o desenvolvimento da nossa pesquisa em relação à carreira de licenciatura. E, no mais, eu, em nome da professora Lucineide, agradeço a você pelo seu tempo disponibilizado, tá? Agradeço também ao Gabriel, nosso intérprete aqui, que representou a voz da nossa professora. E também agradeço a Anne, que foi a nossa intérprete em Libras. Agradeço também a nossa filmmaker, a Lúcia. E é isso, muito obrigado.